Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucas Vieira e na aula de hoje a gente vai falar sobre 5 funções de textos que vão te ajudar no seu dia a dia. Vamos lá? Olha só, a primeira função que a gente vai falar aqui é a função arrumar. Para que eu uso a função arrumar? É muito comum, ou é bastante comum, a gente ver em alguns relatórios, né, principalmente quando os dados são imputados manualmente, ou seja, uma pessoa que coloca os dados nesse relatório, alguma coluna vir com espaços em lugares que não deveriam. Como assim? Olha só essa coluna vendedor aqui, presta atenção. Em algumas linhas eu tenho escrito que Iera explica, né, normalzinho. Em outras eu tenho Iera explica com um espaço aqui na frente do Iera, ou depois lá do explica, ou no meio aqui. Então isso bagunça quando você vai gerar um relatório, uma tabela dinâmica, você vai encontrar aqui dificuldades em filtrar, por exemplo, o mesmo registro, né? Esses três valores aqui deveriam ser um só, né? Deveria estar tudo escrito certinho. O que a função arrumar faz? Você passa para ela um texto, para essa função um texto, e ela vai remover esses espaços duplicados, ou esses espaços onde não deveriam ter. Então como que funciona? Você vai colocar aqui, igual a arrumar, que é o nome da função, abre parênteses. E ele vai te perguntar qual texto que você quer arrumar. Eu quero arrumar o que está aqui na célula em B2, tá? Que é o Iera explica. E fecha parênteses. Enter. E aí é só clicar e arrastar para baixo que ele vai arrumar todas as células. Então olha só a diferença que faz a hora que eu filtro aqui. Eu tenho só um valor e ele explica já com os espaços removidos. Diferentemente do que aqui quando veio o relatório e tem um monte de espaço ali digitado, tá bom? Então essa é a primeira função que eu dou a dica para você usar, arrumar. Quando você tem espaços onde você não quer aqui nos seus textos e você precisa arrumar isso, você vai usar a função arrumar. Próxima função, a gente tem direita. O que a função direita faz? Ela vai buscar uma quantidade X de caracteres, uma quantidade X de letras, né? E você vai passar esse X, né? Eu quero 5 letras, 6 letras, da direita, começando da direita do texto que você passar. Como assim? Olha só, se eu tenho em mente aqui a célula B2, por exemplo, e eu quero buscar essa palavra aqui, ó, explica, eu sei que explica tem quantas letras? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E eu sei que esse explica, ele está aqui na direita da palavra, certo? Então eu vou usar a função direita para extrair exatamente a palavra explica passando a célula B2 como referência. Como que a gente usa? Igual, direita, abre parênteses. Ele vai te perguntar primeiro qual texto. Eu quero buscar do texto aqui, ó, de B2. Ponto e vírgula. E aí ele vai te perguntar quantos caracteres, quantas letras, né, quantas casas, digamos assim, você quer que eu busque ali dessa direita. Então, eu sei que explica tem 7 letras, eu vou passar para ele aqui 7 e fecha parênteses e dou um enter. Então, ele está buscando para mim da direita para a esquerda, né, por isso que a função se chama direita, a quantidade de caracteres que eu passei ali, 7, ok? Agora, veja só. Eu estou usando a mesma tabela aqui. Se eu clicar e arrastar para baixo aqui as fórmulas, né? Se eu clicar aqui preencher sem formatação, o que acontece? Por que algumas células deu errado? Não é que deu errado. Lembra que eu estou usando a mesma planilha aqui. Então, nesse caso aqui, ó, da B3, né, que a gente está aqui, ó, na B3, eu tenho um espaço aqui na frente. Então, esse espaço, ele conta como um caractere. Por isso que aqui ficou explica, né? Ele está cortando o E, porque eu só pedi para ele buscar 7 casas para trás. Então você pode já usar essa função junto com a função arrumar, não tem problema. Então como que eu faria aqui? Eu faria direita de B2, só que em vez de ser só B2, eu vou arrumar B2. Então direita do arrumar, ó, aqui dentro mesmo de B2. Então ficou direita de arrumar B2, 7 casas. E aí eu posso arrastar para todo mundo, porque aí sim eu não vou ter problema com os espaços ali que eu tenho ali na minha planilha, ok? Então você já pode fazer isso também no seu dia a dia. A outra função, a próxima função é a esquerda, que funciona igualzinho direita, só que ele pega os caracteres da esquerda para a direita. Então, se eu quisesse agora inverter, né? Eu quero buscar a primeira palavra aqui, ó, o Iera. Eu sei que Iera tem 4 letras. Então, eu já vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar aqui em D2, eu vou colocar igual esquerda, para pegar os caracteres da esquerda. Já vou arrumar o B2, porque eu sei que a gente vai ter problema. Então, ó, eu vou arrumar B2.
E aí ele vai me perguntar, beleza, ponto e vírgula, quantos caracteres você quer da esquerda desse arrumar B2? Quero 4, e ERA tem 4 letras, então vou colocar 4 aqui, opa, 43 não, 4, e fecha parênteses. Então, ele vai buscar da esquerda para a direita 4 caracteres, e aí eu posso copiar a fórmula aqui para todo mundo, e todo mundo vai vir ERA, sem problema nenhum, ok? A próxima função, ela tem um objetivo semelhante do que a direita e a esquerda, tá? Ela se chama este.texto, que vem de extrair texto. A diferença é que na função extrair texto, você passa para essa função o começo e o fim que você quer. Então, olha só, como que funciona o extrair texto? Igual, este.texto, e aí ele vai te perguntar, primeiro, qual é o texto, né? Qual é a célula completa? Qual é o teu texto completo? Então, meu texto completo está aqui em B2. E depois a gente arruma para não bagunçar tanto aqui, né? Então, meu texto completo está em B2, ponto e vírgula. Aí ele vai te perguntar, beleza, texto completo está em B2. Qual é o número, qual é o caractere que você quer que eu comece, né? Então, eu tenho aqui, ó, caractere 1, 2, 3, 4, 5 é o espaço, ó, 5 é o espaço, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, ok? Então, ele está te perguntando com qual é o caractere que você quer que eu comece. Se eu quero buscar, por exemplo, aqui o explica, vamos contar qual que é o que eu quero que comece. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que é o espaço, 6. Eu quero que comece no 6, no sexto caractere aqui. Então, eu vou colocar 6, ponto e vírgula. Aí ele vai te perguntar, beleza, eu vou começar do 6 e eu vou para frente, digamos assim, quantos caracteres, né? Quantos caracteres a partir do 6? Explica, eu já falei ali, eu já contei que tem 7 letras. Então, eu vou colocar aqui, ó, 7 letras. E aí ele vai me trazer exatamente o explica, igual a gente fez com a função esquerda, ok? Então, ele tá fazendo o quê? Pegando o texto completo, começando na casa 6 desse texto e indo 7 casas para frente, 7 letras para frente, 7 caracteres para frente, ok? O que eu vou ter que ajustar aqui só para a gente arrastar para baixo? Vou ter que arrumar esse texto completo, porque senão ele vai bagunçar os espaços. Quer ver? Eu vou clicar e arrastar aqui para baixo as fórmulas e olha só como ele fica diferente. Por quê? Por exemplo, esse Rá aqui. Porque aqui, ó, ele tem uns 2 espaços na frente, aí vem mais 4 letras, aí vem mais alguns espaços aqui no meio, então ele está se bagunçando nas casas das letras, digamos assim. Então, para arrumar isso, eu já vou usar a função arrumar aqui em B2, ó, extrair texto do arrumar de B2, e aí sim, eu começo na casa 6 e vou 7 casas para frente, ok? Aí eu posso clicar e arrastar aqui para todo mundo sem problemas. Eu estou deixando fixo aqui esse 6 e 7 para exemplo, tá bom? Mas você pode aí agora começar a pensar nas lógicas de usar uma função, uma outra função para retornar esse número que você está procurando, né? Então você pode utilizar, não vou passar aqui, mas você pode utilizar a função procurar, ou você pode ter um índice uma tabela índice, né? Como é que se fala? Índice de caracteres, então você pode utilizar um PROC-V para saber qual é a palavra que você está procurando e aí buscar qual é o número do índice que você tem que buscar naquela célula. Então aqui eu estou passando o valor fixo, mas você pode ir aprimorando essas funções, tá? Todas essas. A próxima função que a gente tem aqui de texto é a função texto mesmo, que faz o quê? Ela formata um texto com o formato que você quiser. Então olha só como que funciona. Vamos supor que eu queira aqui, eu tenho a data aqui dessas vendas, e eu quero, ao invés de mostrar a data em si, eu quero mostrar o dia da semana. Então eu posso fazer o seguinte, ó, é igual a texto, que é o nome da função, texto, abre parênteses, ele vai te perguntar qual é o valor. Então veja que não precisa ser necessariamente um texto, estou postando uma data para ele, eu posso passar um número, posso passar um texto, você pode passar várias coisas aqui para essa função. Então olha só, eu vou passar uma data, que está ali em A2, ponto e vírgula, e ele vai me perguntar o formato. O formato é a mesma coisa que quando você vai lá no formato da célula e escolhe um formato personalizado. Então, por exemplo, se eu quero mostrar essa data aqui como dia da semana, o dia da semana no formato para o Excel é o quê? DDD, de dia da semana, tá? Não é DDD de telefone, tá? E isso porque eu estou usando
Sim, ponto importante. Todos esses nomes de funções estão em português porque eu estou com o Excel em português, ok? Se o seu Excel estiver em inglês, você vai ter que procurar o nome dessas funções em inglês, tá bom? Mas o formato ele é padrão aqui, ó. DDD vai funcionar em qualquer linguagem. Então dá um Enter aqui. Em qualquer linguagem não, tá? Mas fica em português, pronto. Para garantir usa em português, mas em português e inglês funciona, porque é day e acho que dia. Não tenho certeza dessa última informação, hein? Cancela essa última informação. Beleza, olha só, em português é DDD. Aí eu posso clicar e arrastar para baixo e ele vai buscar o dia da semana dessas datas aqui, ok? DDD, ele vem com 3 letras, ok? Se eu quero o dia inteiro aqui, digamos, do dia da semana, eu coloco mais um D nesse formato aqui, que é o formato que o Excel entende, ok? Então, para você saber quais são os formatos que o Excel entende, aí você pode procurar aqui direto nas opções de célula, aqui ó, vou selecionar a data e dar um Ctrl 1 para abrir essas opçõezinhas aqui de formato de células. Olha só, se você for em personalizado, você já vai ver vários formatos que você pode utilizar e aí você pode ir explorando também. Tem vários formatos na internet que você pode pesquisar também. Aí vai de cada um explorar qual é o formato que quer utilizar, tá bom? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal e quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo, ok? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, né? Me segue lá no Instagram, @IELEXplica, e também curte a minha página no Facebook, @IELEXplica também, tá bom? Eu vejo vocês na próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!